abrindo aqui hoje mais uma prosa com a Anícia. Nós vamos falar sobre como ela tem compreendido a visão sistêmica em movimentos corporais, né? A Anícia é uma educadora física. Oi, Anabela! Nossa, a primeira pessoa a entrar diretamente de Portugal. Ei, Suelen! Bom, então, como eu estava dizendo, oi, Fabiano! Como eu estou esperando a Anícia aqui, ela vai falar para a gente sobre as compreensões dela, né? Ela é educadora física. Eu achei bem interessante a gente conversando sobre isso outro dia e eu pedi para que ela viesse aqui, Reju, falar para a gente sobre o que ela tem experimentado, né, com os alunos / clientes dela, né? Para mim foi uma novidade, né? Ela chegou, deixa eu chamar aqui a dona Anícia. Ok. Aceita aí, Anícia, o convite. Ela está inaugurando isso aqui hoje. Pronto, aí, ó, melhor do que eu quando entrei aqui a primeira vez. Ei, Nícia. Olá, Ei, consegui. boa, claro, bem-vinda. Obrigada. Obrigada, Nícia, por ter aceitado o meu convite. Então, pessoal, estava dizendo para vocês, a Nícia, ela é educadora física e tem experimentado, né, a visão sistêmica no trabalho corporal dela com os alunos e clientes. Então, Nícia, bora lá. Bora lá. Boa Primeiro eu noite queria te para todos que estão agradecer. chegando aqui. Muito bem-vindos. Boa noite, obrigada pela oportunidade de estar aqui nesse canal, que eu sou suspeita, que eu sou fã. Eu acho que é um canal de muito conteúdo e de força de conteúdo, que eu acho que isso é muito legal. E aí, obrigada pela oportunidade. Boa noite para todo mundo. Eu sim, sou educadora física de formação acadêmica, né? Trabalho com técnicas que são posturais, também posturais, né? Pilates, de aerotônica, em todas as complexidades, tanto de equipamento quanto de solo. Trabalho com a Ayurveda também, fiz a formação. Eu sempre me preocupei em receber meu aluno ambientalizando o espaço, e a Ayurveda diz que a gente estimula a saúde, incentivando os órgãos do sentido. E aí senti uma necessidade de estudar um pouquinho mais essa parte comportamental, que foi quando eu cheguei no instituto, na época era o IBHBC, né, que era ainda o instituto lá do Bertin, já há 6 anos, e comecei minha jornada de estudo com vocês. E o que eu acho muito legal do trabalho é que vocês possibilitaram para a gente a forma de trabalhar com constelação sem necessariamente constelar, né, usar o método, né, dos campos e aquela coisa toda. Então, eu costumo dizer que eu trabalho em 2 formatos, né? Eu levei para a minha área isso, e isso acrescentou muito a nível de movimento, porque eu senti uma limitação a nível de movimento, em trabalhar só com a área do movimento, com a área da liberação. Eu sou meio multidisciplinar, eu trabalho com uma fisioterapeuta, que é a Valquíria, incrível também, trabalho com nutricionistas de aporte, porque o indivíduo, quando chega para a gente, educador físico, ele chega com um objetivo específico. E aí a gente, às vezes, tem a nossa área, mas precisa de ajuda de todo mundo. Então, dependendo desse perfil do aluno, a gente direciona para o perfil do profissional que a gente acha que a gente vai conseguir atingir os objetivos, né? E aí foi muito legal, porque estudando a área comportamental, eu senti que não só com o melhor tipo de movimento eu servia a ele, mas com uma informação que não passasse pelo meu filtro, né? Quem é a gente? A gente está no nosso processo individual, todo mundo, né? E esse método que vocês criaram dessa inteligência sistêmica, né? É incrível, porque assim, de uma forma muito simples, a gente consegue promover para o aluno um, um exercício sem contraindicação, entendeu? Porque assim, né, fazer com que eles voltem para casa, né, é uma coisa maravilhosa, né? Às vezes a gente está perdido de casa e não sabe, e aí é um desespero, e aí vem no corpo, vem no sintoma, vem em alguns diagnósticos, entendeu? Então, essa possibilidade de trocar uma ideia com o aluno, dando para ele uma informação que antes ressignificar as imagens, né, dele,
e que uma imagem que antes trazia carga e sobrecarga e não deixava ele se movimentar por causa dessa carga e dessa sobrecarga, a gente às vezes ressignifica, traz leveza e ele começa a se movimentar. Então, com a informação, eu consegui muito movimento, assim, sabe? No aluno, de uma forma diferente. Uhum. Eu acho que você ia falar alguma coisa. Legal. Não, eu só ia dizer que o dia que você estava me contando das experiências, né, de como você está fazendo isso, me encantou, eu achei muito lindo. E depois eu gostaria que você contasse aqui pro pessoal o que você faz na prática, né? Assim, né? Aí Isso. você pegou e como é que você usa essa vivência, esse olhar, né? Para ajudar as pessoas a termos de movimentos, né? De limite, de ir além, enfim. Como é que você faz isso, né? O pessoal ficou bem curioso também. A gente sabe que o movimento inteligente é aquele movimento onde a gente olha esse corpo, vê o que ele traz de recurso, porque assim, a gravidade é uma das maiores forças que a gente lida para lidar com a força, né? Então, assim, uma das técnicas que é o Pilates, ele sempre procurou trabalhar nessa história do desenvolvimento motor. Se a gente for olhar o bebê, ele, por exemplo, ele fica deitado, né? Depois ele senta, ele se vira, né? Depois ele vai sentando, depois ele ajoelha, depois ele fica de pé e depois ele vai andar. Então, isso é uma construção. Ele vai entrando em Uhum. contato com essa gravidade e vai criando um sistema para ele poder construir essa marcha, esse deslocamento. Então, eu acredito que lidar com esse processo que a gente vê, né, que as pessoas elas estão acostumadas a trabalhar na zona de conforto. Né? Então, assim, eu costumo dizer, eu não sei se você lembra, num workshop, você virou e falou assim, gente, às vezes vocês vêm sentar aqui do lado e eu acho que o corpo de vocês, a alma de vocês fica na cadeira, né? Então, o corpo vem andando, mas alguma coisa fica lá Uhum. sentada. Então, assim, o que eu sinto um pouco na história do movimento, que isso também acontece. Às vezes a gente se mexe por mexer, mas não está preocupado nessa fusão, entende? Entre a alma e o corpo e o movimento. E isso é muito Uhum. perceptível quando as pessoas se movem. Então, esse olhar do movimento inteligente faz com que a gente olhe aonde ele quer não. Essa força da gravidade, ele criou, na verdade, um recurso de proteção para não sentir o desconforto. Então, é a gente olhar Uhum. o que esse corpo traz, observar o que ele precisa para tirar ele da zona de conforto e fazer com que ele sinta o desconforto, né? E ele vai. Eu poderia dizer, Nícia, assim, é, por exemplo, que você busca lá com os clientes, na alma, a força para buscar força no músculo, digamos assim, para poder gerar uma atração, não sei, uma coisa assim, para ir além do limite do músculo. Assim, não sei, eu queria que você colocasse na prática, mas como é que você dá um Isso, exemplo então, assim? vou dar um exemplo. Então, a pessoa chega, ela precisa fortalecer o abdômen dela, né? E aí a gente tem esses recursos que são incríveis, que trazem princípios educativos, como as leis sistêmicas trazem para a gente princípios educativos. Aí eu tenho um repertório, eu vou pegar um repertório que eu uso, por exemplo, que é um trabalho que eu uso com a barra torre. Eu vou fazer um exercício respiratório, né? Eu vou ver o padrão que esse aluno traz de respiração, que às vezes é um padrão equivocado, eu organizo, eu ensino para ele um princípio e boto ele para fazer. O que a gente observa? Que ele faz sem o princípio educativo, ele vai fazer dentro de um padrão que ele costuma fazer. Aí a gente vai lá e orienta. E o que é interessante que é, quando ele começa a conectar esses princípios no movimento e ele sente um tremor, porque começa a dar um tremor no corpo, ele começa a acionar as cadeias musculares importantes, Ah, e ele não tem, às vezes, vergonha, não tem resistência para esse desconforto e desaba ou cansa. E aí a gente começa a ver que começa a mudar esse conceito de se mover. Eu não preciso mover na quantidade, mas na qualidade. E como é importante para a uhum, modificação, modificar esse quadro, de fortalecer essa cadeia, é importante sair da zona de conforto, entende? Porque se eu não saio da zona de conforto, eu não tenho desafio, entendeu? E esse desafio mantém meu uhum. corpo sempre igual. Então, se a gente quer transformar, que esse é um link muito grande que eu faço com as leis, a gente precisa sair da zona de conforto, né? Que é dolorido, às vezes provoca um pouco de acidose metabólica, dói no dia seguinte, mas enfim. É,
essa zona de conforto aqui dentro dessa visão sistêmica, a gente poderia chamar aqui, eu acho que de consciência leve, né? Isso, é exatamente É. isso. Com uma narrativa, porque as pessoas falam, Wilma, além delas se movimentar, elas falam de problemas pessoais, e aí que entra essa narrativa educacional. Eu tenho o discurso sistêmico para poder mediar e ver, assim, ó, tá vendo? Essa sensaçãozinha que você tem aqui, vamos aumentar graduativamente, vamos fazer assim, olha, hoje a gente fica 5 segundos, amanhã a gente fica 10. E não é por número de repetição, é por compensação, entendeu? Esse trapézio subiu, ela ficou, 3 segundos, mas ela ficou, entendeu? Aí vamos crescer dentro dessa zona de conforto, vamos criar resistência para esse desconforto, porque aí depois, quando vier a informação, a gente faz um link, porque a gente tem um exemplo no corpo, o corpo não mente, entendeu? Né? As consequências não mentem o que está acontecendo, né? Assim como o corpo também não mente. Ele traz isso, ele traz. Então, aquela pessoa que fica se movendo, Chegaram algumas perguntas. Pode falar, Desculpa. pode falar. Imagina. Chegaram algumas perguntas aqui, Nisso, a gente nunca sabe se a gente tem resposta, né? Mas cabe a mim te passar as perguntas que chegaram para você, Pode. né? Então, olha, uma delas aqui. Tem umas muito parecidas. Tem uma aqui, comer errado, não se exercitar, acima do peso e se sentir cansado. E agora? Então, né? Muito Qual bom. é o seu olhar para o sedentário? Que para mim está dentro da mesma coisa, né? Sim, sim. E a outra, como perder peso, também está dentro, inclusive é da mesma pessoa. Sim. Qual o seu olhar para a obesidade? Que também ou seja, são perguntas que cabem tudo linkadas. dentro de um... Estão Exato, linkadas. Sim. É muito legal essas perguntas, assim. Foi um dos movimentos que me ajudaram demais a perceber essas dinâmicas, né, de procrastinação. Então, é assim, como é que eu vejo a primeira... Então, vamos falar um pouco do sobrepeso, né? A gente sabe que onde tem vida, tem movimento. Onde não tem movimento, falta vida. Então, eu costumo dizer assim, onde tem excesso do alimento, tem falta de alguma coisa. Assim como eu vejo onde tem o excesso do movimento, também tem falta de alguma coisa. Agora, não dá para a gente generalizar, dar uma resposta protocolo, porque cada caso é um caso, né? Mas a gente sabe que onde tem o excesso, tem a falta. Isso a gente já sabe de cor e salteado, porque a sistêmica fala muito isso para a gente. Agora, dentro das minhas observações, porque isso era uma questão que me pegava, né? Poxa, tem vários tipos de nutricionistas. Essa pessoa tem um perfil mais de educação alimentar. A gente sabe que se ela está com sobrepeso, a gente tem que entrar com um trabalho específico de movimento, né? Não pode ser qualquer, porque o corpo que está com sobrecarga não pode, não foi feito por qualquer movimento. Então vamos montar um programa. Aí ela vai, eu indico um nutricionista, ela vai, ela tem a dieta na mão, e aí eu falava assim, gente, o trabalho não começava, né? Então eu falava assim, o que está por trás disso? Né? De assim, ela ter o trabalho inteirinho na mão e não fazer, né? Isso, como eu falei, são situações específicas, mas eu vejo que assim, é um movimento para o menos. Normalmente as pessoas estão procrastinando, tem várias, a gente já sabe que a gente tem várias respostas dentro, né, da sistêmica para falar sobre isso, às vezes abortos que não puderam vir, às vezes situações onde a gente viveu em conjunto com outros irmãozinhos dentro da barriga, né? Enfim, mas dentro das minhas observações é um movimento de procrastinação e de falta, às vezes, também de machucar, às vezes, a mamãe, né? É uma forma de machucar o filho da mãe, não se cuidando direito. A gente sabe que a sistêmica traz muita resposta para isso, mas dentro das minhas observações, eu também acho que essa condição de não sustentar o desconforto, né? Por exemplo, fazer uma dieta envolve várias coisas, né? Envolve mudança de metabolismo, mudança de hábito. Envolve uma puta decisão seguida de uma puta ação, né? E geralmente as pessoas, mas eu não como nada. Então, muitas vezes envolve uma questão do compromisso pessoal, né? Então, eu ponho a culpa no alimento, só que o alimento não pula na minha boca. Não. Né? Então, essa coisa de assumir mesmo, né? Assumir as minhas necessidades. É muito comum, por exemplo, eu defini que no Natal eu vou usar um vestido que eu usei no meu aniversário de 50 anos, isso tem 4 anos. Então, para isso, eu precisava sair de 59 para 52 quilos, né, que eu fui ganhando ao longo desses anos.
Já baixei dos 58, dos 60, na verdade, já estou com 57.300. Então, assim, estou firme fazendo aquilo que eu preciso fazer, né? Ou seja, é fazer aquilo que a gente precisa fazer para chegar onde nos for permitido chegar, mas pelo menos a nossa parte a gente tem que fazer, né? E é muito comum Então, nesses casos a pessoa colocar, só um minutinho, colocar a responsabilidade no alimento, né? Mas eu não exatamente. como nada, não, pera lá, ninguém engorda com ar, né? É claro que Sim, existem dinâmicas que estão por trás, mas essas dinâmicas não deveriam servir para justificar perfeito, o sobrepeso, né? Ela deveria perfeito. nos ajudar a ir além disso, além do sobrepeso e a retornar para um ponto com o meu corpo onde eu me olho e falo, putz, que legal, estou cuidando bem de mim, estou cuidando bem da filha da minha mãe, digamos assim, né? Exatamente. Então tem muitas coisas que envolvem. Eu lembro uma vez, Nícia, e o pessoal que está aí conosco, que há muitos anos atrás, isso deve ter, sei lá, uns 15 anos, logo quando começou esse negócio de redução, essa cirurgia bariátrica. Então, tinha Sim, uma psicóloga que fez uma pontuação, né, com o psicólogo, dá uma nota. E se eles não atingem uma nota X, não pode ir para a cirurgia, porque o insucesso, o índice de mortalidade, inclusive, era alto. Então, se a uhum. pessoa não atinge uma nota, ela tem que passar por todo um processo terapêutico e tudo. Mas, enfim, ela decidiu mandar esses clientes que não atingiam essa nota para o workshop conosco. Perguntou se a gente topava. Vamos embora, vamos ver o que está aí, né? E, então, nós vimos muitas dinâmicas ligadas a sobrepeso. Como você disse aí, às vezes muitas crianças abortadas, né? Sim, Abuso sexual, uma forma da pessoa não se colocar como interessante, né? Então, tem muitas dinâmicas por trás. Uma dificuldade com a mãe, né? Inclusive, sim. Beth uma vez falou isso, né? Muitas vezes a obesidade mórbida, a pessoa quer comer a mãe. Como ela não pode, ela come a mãe. Para mim, isso foi muito forte, né? Muito forte. E e eu nunca me esqueci desse caso, um homem, né, que nos procurou nessa época, então, e o que a dinâmica que estava, né, ligada à obesidade dele é o seguinte, ele estava na aula, durante a aula, e um coleguinha falou para ele assim, você não vai lá despedir da sua irmã? E ele disse, despedir da minha irmã? Como assim? Eu não tenho irmã? Ele disse, tem sim, você tem uma irmã de uma relação extraconjugal do pai. E ela está indo embora da cidade com a mãe dela, está lá na estação de trem, está indo embora agora. E na época, esse rapaz, na época uma criança, saiu correndo para a estação. A irmã sabia dele, mas ele não sabia da irmã. E quando ele chegou na estação, o trem estava partindo. E coincidiu, né, eles se viram. E como a irmã sabia dele, eu fico arrepiada de lembrar disso. Ele lembrava da irmã dando tchauzinho para ele da janela do trem. Então, essa foi a imagem que ficou para ele da irmã, sabe? Que lindo. E, então, ele, entre aspas, ele comia por dois, né? Sim, Essa irmã excluída e ele. E já vimos muita dinâmica também, tipo assim, a pessoa comer muito, é como se fosse uma forma de ficar pesada para ficar na vida, ou seja, porque na verdade a obesidade, o sobrepeso, né, quando é uma coisa séria, é um movimento de morte, né? sim, É uma forma de morrer lentamente, porque né, isso vai, a gordura acumulada fora é a mesma gordura acumulada nos órgãos. Então, isso é uma forma da gente ir descendo a ladeira, né? sim. É Ou subindo, não sei como é que é esse caso. sim, às vezes serve também Sim. como âncora para a gente ficar em situações que a gente, para ficar de consciência leve, fica. Né? Eu tenho algumas observações com algumas pessoas, então, assim, às vezes, se eu perder o peso, aí eu vou ter que ter uma atitude que vai me trazer desconforto. É Uhum. paradoxal um pouco, porque o peso, ele traz situações de conforto, por incrível que pareça. Porque, assim, algumas das minhas observações, entendeu? Porque, assim, essa coisa da ação, se a pessoa perde peso, ela não fica onde ela está. Ela vai ter mais condição de agir, entende? Ela não vai ficar. Então, o peso, muitas vezes eu observei também que servia como se fosse uma âncora. Sabe uma âncora? Então, é como se você fosse sua pior inimiga. Você quer sair, mas não tem força. Então, você cria uma âncora para te deixar no lugar. Se você vai perdendo, então Uhum. por isso que às vezes as pessoas. Isso é uma das observações que eu tenho, que às vezes para você sair, você precisa ter ação. Não, sempre você precisa ter ação. Uhum. Mas aí, no caso, o sobrepeso, ele serve para fazer algo que você
quer realmente, não o que você diz que você quer, entendeu? Então fica numa narrativa, mas o peso ele trabalha a favor da sua consciência leve. Você fica nessa zona de conforto pesada, mas de uma forma mais de consciência leve, entende? Que você não faz o movimento para mais ação, né? Para ter mais ação na vida, assim, de às vezes mudar coisas que vão te botar mais em movimento, né? Em relação à produtividade, mas não vão te dar tanto conforto, entendeu? Então a sobrecarga acaba te deixando paralisado também. Assim, isso é uma observação que eu faço. É meio paradoxal, entendeu? No peso a gente tem leveza, entende? A mesma coisa que quando eu tiro, por exemplo, essa sobrecarga, eu consigo fazer a pessoa se mover melhor, entendeu? Essa sobrecarga da alma, ela vai para o movimento naturalmente. Linkando com esse comentário seu, tem uma pergunta, né, que também que a pessoa mandou, movimentar o corpo significa movimentar a alma? Ah, com certeza. É essa a minha proposta, né? Na verdade, fazer essa fusão. Eu tenho até uma foto que eu uso lá no estúdio, eu tirei, que é assim, é um corpo, e aí é como se fosse um corpo flutuante, que é aquela imagem que você deu no workshop. Gente, às vezes vocês vêm sentar aqui, eu vejo, a gente vai fazendo os links, né? A vida parece que vai passando. E aí, quando você falou aquilo, eu vi essa sensação que eu tenho de fazer essa fusão dessa alma se conectando. Um corpo que se move com a alma é totalmente diferente do que um corpo que se move por alavanca, entendeu? Quando você vê um bailarino dançando, às vezes com técnica ou não, você vê essa fusão. É interessante você estar falando isso. Eu estou aqui lembrando, quando eu estou fazendo academia, né, exercícios, ou até caminhando, que eu tenho feito agora é caminhar, é impressionante que você fazer exercício conectada ou desconectada é completamente diferente. A força que vem de dentro, assim, vem é impressionante, é completamente diferente. Vem um ânimo diferente para você fazer os movimentos, né? Você percebe isso também? Nossa, demais, demais, demais. Então, essa é o meu trabalho. Eu acho que esse é uma das características maiores do meu trabalho, fazer um pouco, não deixar a pessoa, sabe aquela história? Vai lá, leva um tema, não sabe nem às vezes falar, gente, é difícil extrair um tema, né? Então, assim, o que eu estou realmente precisando, né? Eu vou me mexer pouco, mas eu vou me mexer comigo, entendeu? Eu vou usar, e as técnicas com que eu trabalho, elas também me ajudam demais a fazer isso, porque são técnicas incríveis, assim, eu sou suspeita para falar. O Gyrotonic é uma riqueza dentro dessa área de conexão entre... O Júlio, ele é um artista, né? Não dá para dizer, ele é um artista do movimento, então é fácil eu trabalhar assim com essas técnicas, mesmo que a gente tenha que fazer um preparo, né? Eu costumo dizer, Wilma, que assim, as pessoas se preocupam com essa história, assim, eu não gosto de fazer atividade física. O que é movimento, né? Tudo que a gente faz é movimento, né? A gente sobe uma escada é um movimento, a gente vai na padaria é um movimento, a gente arruma uma casa é movimento, né? A gente lava a louça é movimento, a gente dirige é movimento. Agora, descobrir o movimento que o meu corpo precisa para ele se despertar dentro dessa abordagem é que é o lance também, né? Quem é esse corpo? De onde vem? Para onde ele vai, né? E como é que eu vou com ele, né? Exato. E como é que eu vou com ele, que é a tal da postura. Onde que eu vou, né? Chegou uma pergunta aqui da Fabiola para você. Como a visão sistêmica entende o encurtamento muscular potencializado durante a maternidade? Na maternidade a gente tem várias mudanças no corpo, né? Assim, o corpo muda o eixo, anterioriza o eixo, a gente tem um corpo diferente. Então, assim, a gente vai ter encurtamento mesmo. A gente precisa tomar cuidado também em achar que tudo tem uma resposta, né, milagro. Não, assim, a gente tem mudança de eixo, as cadeias se transformam para a gente achar de novo essa gravidade. A gente tem adaptações no corpo. Então, eu acho que o encurtamento é fato, né? O corpo bem posicionado, todo ele vai ser. Qualquer corpo é encurtado. O que eu acho que a gente tem que treinar. Tudo na vida é treino, é ação, é atitude. Se a gente tem um encurtamento, a gente vai trabalhar esse encurtamento. Como pra tudo. Alongar, né? Exatamente. Assim, eu acho que se trata assim, de um compromisso com a gente mesmo, né? Uma decisão seguida de uma atitude, como eu disse antes. E o movimento traz a gente para atitude. Não tem como não se mexer e se exercitar sem atitude, entendeu?
Chegou uma outra pergunta aqui. Anícia, você poderia comentar sobre a dificuldade de ter consciência corporal, desconexão entre corpo e mente? Eu acho que assim, a gente tem a coisa da consciência corporal, que o instrutor ele tem que ser preparado para isso, né? Aí você tem que, o aluno precisa receber isso, não só usar dentro de laboratório, mas usar para fora. Então, eu costumo dizer que a postura, né, ela engloba não só um trabalho de fortalecimento de cadeias musculares, né, de equilíbrio de cadeias musculares, aí uma consciência corporal envolvida dentro desse trabalho de reeducação do movimento, mas tem uma coisa também que é comportamental, né? Que é aí que eu acho que as leis ajudam muito a gente, né? Assim, não adianta, o que eu percebia era que eu estruturava, a pessoa lá dentro estava muito legal, super bem, mas quando saía desestruturava. Então a gente não entendia o porquê, porque tem uma coisa de comportamento que se fixa dentro de toda essa complexidade, né? Do fortalecimento com a consciência, como é que eu sento, como é que eu respiro, como é que eu me movimento, e aí eu usar isso, né? Não ficar só dentro comigo. Não é só, né, dentro lá da sala de aula que a gente vai usar. Pelo contrário, ali a gente aprende e a gente usa lá fora. Que eu acho que esse é o mais legal de tudo, criar autonomia. Você poderia dizer que isso tem a ver com presença? Tá aqui agora? Total, total. Presença, presença. É meditação, para mim é presença. A gente fala tanto em meditar, é presenciar o momento, assim. Se eu vou fazer 10 minutos, vão ser 10 minutos presentes. É muito melhor do que 3 horas sem conexão nenhuma, né? Faz por, né? Move por alavanca, move sem consciência, move sem propósito, de entender o porquê que eu estou indo me mover, né? O movimento não é só ginástica, né? É treinamento. Acho que você falou uma palavra-chave aí, né? Propósito. Propósito, né? Propósito, né? Propósito. O que eu vou fazer quando eu vou me exercitar? Enfim, outra pergunta aqui que chegou e as dores? Como a dor na coluna, por exemplo? Aliás, antes de eu fazer essa, chegou uma aqui agora na live que tem a ver com o assunto que a gente está falando agora, que é a questão do sobrepeso. A Mara está perguntando, né? Efeito sanfona, como solucionar? Eu acho que assim, primeiro é olhar para o que está por trás disso. Não adianta eu ir fazer a dieta e ficar nesse trânsito aí. Precisa tentar entender o porquê que eu preciso desse peso o tempo inteiro. Assim, às vezes existe uma. Aí eu consigo, faço a dieta, fiz a dieta, perdi o peso, mas aí eu ganho de novo para fazer a dieta de novo, né? Então precisa tentar ver nesse ciclo o que está acontecendo por trás, assim. O que eu sinto um pouco, Wilma, é que assim, a criança interior é muito grande e a criança quer ir para o gostoso, né? Para a gente chegar a estar com sobrepeso, a gente viveu muito o que a gente quer, não o que a gente precisa. Então, às vezes, eu E vejo não o muito. que a gente precisa. Exatamente, não o que a gente precisa, né? Então a gente fica naquela coisa do que eu quero. Então a gente cresce, Uhum, assim, é muito mais gostoso comer um bolo de chocolate do que comer, sei lá, um brócolis, um bife, sei lá, né, a claro. dieta da pessoa. Então, Uhum, assim, eu vou para onde? Para onde eu gosto, onde eu tenho prazer, onde me dá conforto, é uma uhum, forma de voltar para a infância, a alimentação, é. Então, uhum, assim, o quanto a uhum. nossa criança interior está crescendo junto com o nosso adulto, né? O quanto a vida foi, né, renegociada, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que olhar, cada caso é um caso, assim, não dá para falar generalizado, assim, a gente tem que Uhum, entender quem é uhum, essa pessoa, né, de onde ela vem, assim, eu acho que ela precisa ter mais ação, precisa estar entendendo qual que é a dinâmica que está por trás, é isso vocês fazem muito bem. Quando eu vejo que é uma dinâmica, eu uso uma imagem, Wilma, que assim, essas imagens que a gente constrói para ficar em sustentação, muitas vezes elas não correspondem à realidade. Então, quando a gente entra em contato com as leis trazem para a gente uma possibilidade de ressignificar essas imagens. E elas ressignificadas trazem leveza para o corpo. Então, assim, por isso que eu acho assim, eu trabalho até o momento. Aí, quando eu acho que a pessoa está agarrada nessa árvore, nessa imagem e não sai, eu dou uma sugestão para ela ir para o workshop. O que eu levo de aluno meu para o workshop de vocês é muita gente, assim. Porque o uhum, meu trabalho é educar através do movimento usando as leis sistêmicas. Mas, às vezes, eles estão tão enfincados nessas imagens que, às vezes, precisa ir dar uma olhada no campo, né? E uhum. aí, e aí eles olham e, assim, se eles vão se mover ou não, aí é uma coisa, né, livre-arbítrio, né? De eu sair de onde eu tô. Uhum, uhum, É uma coisa muito pessoal. uhum. Ah,
Sobre essa pergunta, né, que chegou aqui, e as dores? Como a dor na coluna, por exemplo, como abordar sistemicamente com exercícios? Isso, então, a dor a Você gente tem sempre alguma olha o que. experiência Eu tenho, com assim, isso a aqui? dor, a gente olha a dor primeiro dentro da parte fisiológica dela, né? O que essa dor é? É uma Uhum, protusão, é uma hérnia de disco, é uma elistese, né? A gente vai ver isso. Aí eu tenho a minha física que trabalha junto comigo. É uma dor que a gente vai ter que fazer uhum, um fortalecimento. Nícia pode trabalhar com você. É pós-reab, então tá. Às vezes ela me guia no começo do trabalho, né? Às vezes tem que ficar com ela. É, mas dentro da área, assim, o que eu observo das dores, né? Assim, às vezes a gente tem couraças, né? E essas couraças são diferentes das patologias, né? Então, essas couraças, às vezes a gente trabalha de uma forma diferente, né? A gente, assim, antigamente eu usava muito a liberação miofascial e tal, e com a informação, é o que eu tô te falando, eu consegui é, fazer com que algumas cargas se diluíssem. E aí essa leveza dentro dessa couraça levou a pessoa para o movimento. Entende? Então, assim, a dor uhum, tem que ser muito bem olhada. Primeiro a gente precisa descartar qualquer. Tem que ser tratada de uma forma fisiológica primeiro. Precisa ver se ela tem uma questão sistêmica, né? uhum. Ah, uma coisa que eu vejo muito aí, né, ao longo desses anos todos, e na minha própria experiência pessoal, né, eu tive uma hernia de disco, fiz cirurgia, blá blá blá. Uhum. A dor, a questão é que a primeira coisa que a pessoa quer fazer é excluir, né? É pôr para fora uma dor. É claro que ninguém Sim. quer ficar sentindo dor. E é claro que você pode tomar um medicamento para aliviar a dor. Mas não adianta você fazer isso sem primeiro ouvir a dor, né? O que essa dor está me dizendo? Né? Então, se você Sim. não consegue ouvir isso, essa dor vai só aumentando, 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 né? Sim. Então, não adianta a fisioterapeuta trabalhar, o educador físico trabalhar, não adianta. Pode juntar uma equipe multiprofissional, mas se eu não acolher essa dor como algo que está me trazendo um Uma recado, digamos mensagem. assim, e ouvir o que ela está me dizendo, não adianta. Ninguém consegue me ajudar, né? Sim. Pode até passar naquela hora e ela volta daí a pouco, né? Não tem. Eu digo que é nossa grande companheira, né? E a gente Sim, eu deveria acho que aprender a ouvir ao invés de querer arrancar isso, né? aí eu me sinto mais à vontade, ao invés de falar o nome da dor, assim, de falar sobre o sintoma, entendeu, Wilma? Porque assim, você pega, por exemplo, um menisco, a gente tem uma artrose de joelho, a pessoa tem uma dor porque ela tem osso com osso. Então aí, assim, Uhum, e dói obviamente que pra a gente vai olhar, caramba. dói pra caramba, né? A gente tem uma listese, a gente tem uma hérnia de disco, você tem uma extrusão. Então, assim, a gente tem um Uhum, trabalho biomecânico para fazer ali. Então, assim, eu tomo muito uhum, cuidado com isso, porque eu gosto de falar assim também muito a nível de sintoma. Eu prefiro trocar o nome da dor. Assim, que sintoma que é esse que seu corpo traz? Porque quando você fala em aparelho músculo esquelético, assim, a gente precisa polir muito bem, entendeu? Primeiro, assim, o que é uma dor de trauma, uma dor de sobrecarga, uma dor de fraqueza, que vai ter que ser feito um trabalho. E depois, assim, por exemplo, as couraças, é isso que eu te falo, né? Assim, as couraças é aquilo que o Décio sempre conta pra gente, que ele agulhava, 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 e tinha uma coisa por trás, né? Isso um sintoma que o corpo traz, né? uhum. Então, assim, primeiro eu descarto qualquer possibilidade de fazer um trabalho dentro da biomecânica, dentro da fisiologia específica. Daí a gente, obviamente, que é um sintoma, mas quando ele é ortopédico, a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque senão vai ficar tudo, né, sistêmico, como vocês falam. Então, assim, Claro, né? Não é claro. verdade? Agora, É. por exemplo, eu, A eu gente sinto sempre também. diz, né, que a medicina tem prioridade, né? Primeiro você trata as coisas, depois se você pode fazer isso junto com a visão sistêmica, isso ajuda no tratamento convencional médico, né? Da equipe Sim, multiprofissional. Mas não adianta você ter uma dor e querer, olha, resolver isso, se é igual você falou, por exemplo, uma artrose, uma hernia de disco, você querer resolver isso só com, né, com não, constelação, por exemplo, né? Não adianta, exatamente. não adianta. Essas coisas, a E o que eu mudança de acho. postura cura muita coisa no corpo, mas às vezes o corpo já está doente de tal forma Isso, que ele precisa ele exatamente. precisa de ajuda física mesmo, ele precisa de ajuda mecânica, né? Isso. E aí tem uma pergunta que Farmacológica.
tem uma pergunta que fizeram sobre as emoções. Eu acho que o corpo dá vários sinais antes da gente desenvolver uma artrose, entendeu? Se a gente está com uma artrose, a gente teve um processo para desenvolver ela. E assim, quais foram os sinais que eu escutei, entendeu? Anteriormente, a minha artrose está ali. Então, aí é disso que se trata. Como é que eu estou preparada a escutar o meu corpo sobre os sinais que eles dão antes da gente chegar nessas abordagens, chegar a ter uma artrose, uma hérnia de disco, né? Por isso que eu falo que o movimento, assim, o trabalho tem que ser preventivo, né? Ele não tem que ser uma coisa que a gente vai buscar quando a gente machucou, né? Então, assim, dentro desse aspecto que eu acho bem importante deixar isso claro, a gente aborda sempre... eu tenho alguns casos que são interessantes, como eu tive essa melhora dentro dessa parte mais muscular, né? Com as leis sistêmicas, porque elas trouxeram leveza para questões que eram pesadas, e isso levou elas para o movimento de uma forma muito melhor, entende? Eu consegui mais movimento do que só com as próprias técnicas. Então, isso são constatações muito legais, porque você faz a pessoa se mover, entendeu? Usando a informação. Então, a informação, ela me ajudou muito na parte nessa história de produzir o movimento. Muito legal. Tem uma outra pergunta que você estava falando de joelho, sobre o joelho. Existem conceitos que relacionam o local das dores, dor no joelho, com ações, entre parênteses, sonho? Procede? Isso eu acho que abrange outras áreas. Por exemplo, a nova medicina germânica, a hemobiologia, ela faz essa correlação. Mas eu acho que, assim, dentro da nossa visão sistêmica, a gente vai olhar realmente o sintoma, né, ver o que ele está vindo trazer para a gente, e eu acho que é uma abordagem um pouco diferente, assim. Eu não costumo... até porque eu sou educadora física, né, Wilma? Assim, quando se trata de dor, eu preciso de uma parceria. Então, eu trabalho com movimento. As pessoas me buscam para trabalhar movimento. Então, elas vão querer ou fortalecer a parte muscular, ou fazer um trabalho de cardiovascular, ou elas vão querer melhorar a postura, fortalecer abdômen. Não gosto de academia, gosto de um trabalho através de técnicas corporais. Então, assim, dentro disso, o que eu consigo... Foi o que eu te falei. Acho que o pico é esse, da gente levar os indivíduos a sustentarem o desconforto. Que isso é uma coisa muito difícil das pessoas fazerem. Elas vão sempre para a zona de conforto, entendeu? E aí, o movimento não deixa isso acontecer, né? O corpo não vai mentir quando você está se movendo por alavanca ou quando você está realmente trabalhando com essa consciência, né? Aquele dia que nós conversamos, você me contou um caso de uma aluna sua. Não sei se você lembra qual foi. Você poderia contar ele aqui? Você lembra? Eu não lembro a gente falou tanta coisa. Você lembra? Você me falou hoje você me falou de uma mãe que te procurou com a filha com TDAH, parece uma coisa assim. Lembra? Teve até uma pergunta dessa. Na e aí, verdade, quando eu te passei a pergunta, você falou algo sobre isso. Isso. Na verdade, assim, foi a pergunta e isso me fez lembrar. O que acontece comigo? Como eu trabalho com meus clientes, assim, alguns dos meus alunos trouxeram isso como uma questão dos filhos, né? Que eles tinham sido diagnosticados com TDAH e aí eles estavam sendo medicados. E aí o que a gente olha muitas vezes, né, é para as questões de quem está sendo excluído dentro do sistema. E aí ajudando muitas vezes dentro dessas imagens, né, tentando diagnosticar quem está sendo excluído, você acaba de uma forma meio assim, por tabela ajudando, porque a própria mãe, se é uma questão da mãe com o pai, ou enfim, se é o pai que está excluído, a pessoa procura ressignificar isso e tentar fazer a inclusão. E aí vai tendo a melhora paralelamente. Então, na verdade, você faz o trabalho por tabela, né? Você acaba ajudando a criança, mas através da mãe e do pai. Porque eles trazem a informação, porque tem gente também que não traz, né? Então, quando traz informação, a gente ressignifica, tenta olhar para ver quem é que está excluído dentro do sistema. E aí, mas foi uma pergunta que fizeram. É interessante, e na verdade isso a gente pode dizer de uma maneira geral, né? Quando uma criança tem problema, a solução não está lá na criança, né? Nem a origem do problema, na maioria esmagadora das vezes. Quando uma criança traz um sintoma, isso é um sintoma da família, isso é um sintoma dos pais, né? É um sintoma do sistema. Uma criança, ela existe para brincar, a criança, ela existe para ser livre, né? E quando ela não pode fazer isso,
é porque ela está a serviço daquele sistema, na maioria das vezes. Isso aconteceu, por exemplo, com o nosso filho. Alguém pergunta que bebê de 1 ano e meio cai bastante, sempre agride a cabeça e nariz. Então, o que será, né? O que será que está a serviço essa criança, né? Então, aí a gente tende a olhar para a criança em si, né? E, na verdade, a gente precisa olhar para a gente. O que está acontecendo comigo, mãe, e comigo, pai, né? Conosco. O que está acontecendo aqui que o meu bebê faz isso, né? Bebezinho de 1 ano e meio, né? Se agride, né? Então, o que ele está atuando aí? O que ele está me dizendo? Então, a solução, tanto a origem da questão quanto a solução da questão, não está lá no bebê. Né? Não, Que eu acho que não. estaria dizendo, quando primeiro nós buscamos, conhecemos essa abordagem, porque nós fomos buscar ajuda, porque nosso filho, na época com 2 anos e meio, nós tínhamos um problema sério com ele, né? E nós fomos buscar ajuda porque a gente não conseguia resolver. E a solução, a origem não estava lá com ele, e tampouco a solução, né? Então, quando, à medida que nós mudamos a nossa postura em relação àquilo que estava atuando ali sobre ele, pronto, acabou. Eu já tinha pegado esse nosso filho na janela, brincando de Batman, entre aspas, na verdade, tentando suicidar, tentando pular, né? 3 vezes. Puxa. Então, eu sabia que que ele não estava brincando de Batman. Então, assim, algo em mim, eu sabia, que para mim era claro, que não era brincadeira, né? Então, essa pergunta, né, sobre as crianças, eu sugiro isso, né? Dá uma checada em você, mãe, em você, pai, porque as crianças existem para brincar. Criança existe para brincar, isso para aprender coisa nova, né? E se elas não estão fazendo isso, algo antes delas não está legal e as crianças percebem tudo, né? E elas estão pegando isso. Então dá uma checada primeiro nos pais. Sim, sempre. Sempre. Por isso que é interessante a gente que trabalha com as pessoas e trabalha com a comunicação, quando a gente recebe a informação, a gente ter uma informação que possa ajudar de alguma forma a mobilizar um outro nível de consciência, né? Tipo assim, que a pessoa vai querer trabalhar a criança, vai medicar a criança e às vezes não é por aí, né? Eu acho que é fundamental. Às vezes você até medica e silencia a criança, né? E ao silenciar a criança, você mantém o sistema silenciado, enfim, a criança continua pagando o pato, só que uma hora essa conta vai fechar, né? Exatamente. E não adianta querer dopar uma criança, não adianta, isso vai só passando, vai seguindo adiante, né? Mas às vezes é mais fácil fazer isso do que lidar, né, com as minhas próprias dificuldades. E quem vai julgar? Quem vai julgar, né, um pai ou uma mamãe que faz o que age assim? Não é da nossa, né, não cabe a gente julgar. Mas porque cada um faz o que faz e tem seus motivos, né? E às vezes nem sabe, né, que tem esses motivos. Mas uma coisa legal da gente ter claro, né, que criança não existe para ficar doente. Exatamente. Né? De forma nenhuma. Exatamente. Sim. Uma coisa que eu acho também bem interessante, Wilma, que eu observo assim dentro da parte das exclusões, por exemplo, a pessoa quando traz o corpo, ela às vezes traz partes do corpo que ela não gosta. E aí o que a gente observa, né? Que, por exemplo, eu não gosto da minha barriga, né? Então, assim, você vai ver que a barriga tem uma temperatura diferente, ela tem ela parece que ela é mais fria, então a gente faz um trabalho de inclusão, a gente faz escovação na barriga para poder trabalhar com essa coisa da reeducação do aparelho respiratório para poder fazer com que o diafragma funcione, aí para ele poder ser acionado, porque assim, é como se fosse uma exclusão, sabe? Quando você fala assim, eu não gosto do meu bumbum, eu não gosto da minha barriga, a pessoa vê o corpo fragmentado. Então aí é uma forma da gente trazer, né, a pessoa gostar do que ela tem, né? E aí então a gente traz essa possibilidade, incluindo tudo isso dentro, né? Como é que a gente pode trabalhar os abdominais se a gente não gosta da nossa barriga, por exemplo, entendeu? Então, assim, essa também é uma abordagem que acontece bastante. As pessoas têm não se aceitam muitas vezes da forma como elas são. Então, esse processo de consciência corporal também é aceitar isso e gostar do que a gente tem, né? E isso a gente vê que é muito interessante também. E tem muita, eu dei uma expressão que eu uso com isso, né? Que é assim, por exemplo, não gosto da minha perna, por exemplo, não gosto da minha coxa, não, enfim, como você disse, não gosto do meu bumbum, enfim. Então eu digo assim, olha, isso é uma herança de família, né? É uma tradição.
é uma tradição da família ter esse corpo, digamos assim, né? E aí muitas vezes a gente aprende a amar coisas no nosso corpo na medida que a gente aprende a amar, A família, amar isso no sistema, né? Então, sim. tipo assim, por exemplo, eu tenho um nariz grande, com tudo, parecido com o nariz do meu pai, né? Então, você olha e fala, faz igualzinho do meu pai, eu não vou querer trocar de nariz, entende? Você começa a amar o seu corpo, porque ele é constituído de tudo aquilo que é o seu sistema, né? É a sua Exatamente. história. Eu, às vezes, me pego, sabe, olhando assim para partes do meu corpo, e é gostoso, né? Você amar o seu corpo, né? Você aprender a Sim, é, gostar de detalhes, enfim. é fundamental, Wilma, é fundamental, né? Para a gente se amar, a gente precisa amar esse templo que é esse corpo. E ele vem de uma ancestralidade, né? Então, essa forma como a gente aprendeu a lidar com ele, fragmentado, né? Eu gosto muito de usar aquela imagem da árvore, quando a gente vê a folhinha da árvore, a gente perde a dimensão. Então, esse trabalho da Uhum, consciência corporal, ele também faz com que a gente observe esse todo, esse fosse observar uma árvore, não essa parte, né, a folha, vou só olhar para a folha. Então, assim, de repente, sei lá, né, eu tenho, não é a barriga que eu queria ter, mas é a minha barriga, né, eu trago ela comigo. Então, não excluir isso, até porque o glúteo, por exemplo, ele precisa ser muito recrutado para muita coisa. E quando a gente não gosta, o glúteo é uma das musculaturas mais fracas na mulher. Né? Assim, a mulher não consegue, muitas vezes, recrutar essa cadeia, né? Porque normalmente ela esquece que tem, como o homem, por exemplo, não recruta muito mobilização de tornozelo, né? Ele parece que a perna termina no tornozelo, o pé não existe, né? Porque não trabalha muito essa mobilidade. Então, despertar incluir novamente os que estavam excluídos, a gente a construir essa postura, que não é só uma é, postura corporal. ou seja, o corpo também é um sistema, né? Ele é um sistema, não tem como não ser. E se a gente não olha ele como um sistema, fica pobre demais, entende? Assim, Uhum, fica pequeno, fica sem força, entende? Então, gostar desse templo também é muito importante, né? Incluir as partes que uhum. mesmo assim a gente não são né, o ideal, como a gente gostaria que fosse, mas e eu acho que educar através disso, né? Eu costumo dizer que assim, a gente às vezes está executando um exercício e a pessoa quer ir gigante, né? Eu falo assim, não importa aonde, não importa como, aonde você vai, importa como você vai. Então usa as oposições, usa o princípio, né? Que é aquela história da nossa postura, da postura que a inteligência sistêmica fala para a gente, né? Que não importa como a gente, aonde a gente vai, mas importa como a gente vai. E nos exercícios isso eu abordo muito também. Não importa número de repetição, amplitude e mobilidade que você tem, importa você estar trabalhando em cima desses princípios que vão fazer essas conexões com essas partes excluídas, entende? Então é uma fusão o tempo inteiro entre essas dinâmicas sistêmicas, educativas e essas dinâmicas educativas do movimento. Então é muito legal, assim, eu sinto que é um diferencial. Por isso que eu acho que educador físico, fisioterapeuta, que trabalha, nutricionista, fonoaudiólogo, é importante ter essa linguagem, porque você vai conseguir, através da sua área, entendeu? Contextualizar esses princípios, né? Então, se sentir uma consciência pesada no corpo quando você entra no desconforto, é um exemplo físico, entende? Corporal, né? Que você vai conseguir, poxa, essa sensação é ruim mesmo, né? Mas assim, às vezes ela precisa para transformar meu corpo. Lá no comportamento também, às vezes ficar, né? Não se meter lá onde a gente não tem aquela importância pessoal que a gente acha que a gente quer ter, né? Para ser né? Às vezes traz o poder pessoal para a gente quando a gente não está ligado a essa importância de fazer ali o que a gente não tem que fazer, né? E com eles atrás a gente seguir em frente, né? Então Uhum. isso é muito legal, essa fusão, assim, enriqueceu muito o trabalho corporal. Então, eu super aconselho o pessoal da área da saúde, indireta, fisioterapeuta. Muito. A gente tem muito talking com os clientes, entendeu? Isso Uhum. impulsiona o nosso Uhum. trabalho, muito. Cada um fazendo suas adaptações, entendeu? Tem uma pessoa dizendo aqui que depois que o pai dela disse que não gosta de vê-la dançando, ela faz dança de salão. Ela começou a ter dores no quadril. Olha só que interessante. Muito interessante. Valoriza, né? Muito interessante. Talvez, né? Eu possa dizer para ele, pai, para mim eu gosto de dançar, me abençoa, né? Se eu danço. E se você pedir Isso, isso para ele, com certeza, o fato dele não é que ele não gosta de ver você dançando, isso deve ter uma coisa a ver com a história dele lá, com né? certeza, com certeza. Isso não tem nada a ver com ela, né? Não Isso é deixa com dele. ele, né? Sim, mas aí se a gente Ah, entra, deixa- entra. Pode falar, pode falar. não, não, se a gente entra.
Não, se a gente entra nessa porta, a gente se emaranha lá dentro e não sai, aí, né? Não leva a gente para frente, né? Uhum. É legal, acabou de perceber. Uma pergunta também que chegou hoje, né, agora no final, por que às vezes não identificamos as emoções no corpo? Que ela já passei há pouco. Então, eu acho que assim, essa coisa de não identificar está muito ligada às percepções, entendeu? O quanto que eu percebo os sinais que o corpo me fala, né? O quanto que eu tô. Lembra, na nossa formação a gente faz muito exercício de percepção, porque o corpo ele dá sinal o tempo inteiro, assim, de emoção. Eu acho que emoção é sinal, né? O problema é a gente estar desperta para ver isso, entende? Então, eu acho que é uma questão mais de percepção, porque ele mostra as emoções, e do que. Eu acho que é uma questão de percepção mesmo. A pessoa está realmente de olhos abertos para observar as emoções que ele traz, né? Despertar essa percepção, né? Os Na sintomas. verdade, o corpo fala com a gente o tempo todo, né? Seja o que seja. E quando nós não nos percebemos antes, né? Às vezes a gente também não ouve o nosso corpo, né? E aí isso acaba se transformando por exemplo, numa doença, num sintoma, Exatamente. né? Um sintoma. Exatamente. Quando eu gosto de uma frase que eu digo, né? Toda doença começa na alma, né? E na alma ela pode ser sempre, às vezes no corpo ela não pode ser mais curada, mas na alma todo sintoma, né? Na alma ele sempre pode ser curado. E às vezes no corpo ainda existe tempo, né? E o nosso corpo é um reflexo daquilo que a gente carrega dentro. Você vê, tem pessoas que andam assim, ó, né? Que não conseguem ficar aprumados, né? Você percebe pelo andar da pessoa, por exemplo, às vezes tem gente. Hoje tinha uma mulher andando na minha frente, lá na Lagoa, caminho aqui na Lagoa da Pampulha, uma mulher caminhando na minha frente, parecia que ela estava carregando assim um fardo de 200 quilos nas costas. Os braços quase não mexiam, ela caminhava dura, sabe? Assim, com os ombros para baixo, arriados. Então, assim, prestar atenção no corpo, nos movimentos. Por isso, quer ver. Eu fiz menopausa já há uns 3 anos, eu estou com 54. E para mim foi muito interessante, foi uma experiência muito interessante, porque eu não concordei com isso no início, de forma nenhuma. Porque tem uma coisa assim que eu sempre amei, foi menstruar, poder procriar, mesmo podendo ter 2 filhos só, eu podia, entendeu? Eu sempre curti muito isso. E de repente foi-se, né? Foi-se tudo. E eu, assim, numa guerra interna, porque comecei a me sentir completamente inútil, né? Foi um caminho muito rico para mim, tem sido ainda, né? Eu percebi coisas muito interessantes. Um dia eu quero falar disso aqui. Muito interessante. E a primeira foi muito legal. Olha só, a primeira coisa que me aconteceu, eu não tive esses sintomas loucos que a mulher tem de ai, que calor, que depressão, que não. Não, mas mulher, meu ombro travou. Travou o ombro, eu achei que era um tombo, nós tínhamos dado um curso de aprofundamento lá num hotel afastado em São Paulo, e eu tive uma queda lá. E eu apoiei com o cotovelo. E eu pensei, isso é do tombo, né? Não olhei. Isso passou. Na verdade, quando eu resolvi, isso foi em agosto, dezembro, eu procurei um ortopedista. Eu até esqueci o nome do sexo, lá como é que chama. Slap, não. Não, um manguito. Não era problema no manguito. Assim, é como se tivesse reduzido o líquido da articulação, eu não lembro o nome. Isso acontece, às vezes, com mulheres na menopausa. E aí, a hora que então eu fiquei sabendo que era isso, eu fiquei mais tiririca ainda comigo por eu estar permitindo que isso chegasse aqui, assim, essa minha teimosia, essa minha birra, né, chegasse no meu corpo. Como é que eu estava fazendo aquilo comigo? E passado 2 meses, no outro ombro, eu não conseguia levar a mão aqui, eu não levava a mão no bumbum. Né? Eu não levava a mão no bumbum, eu punho o sutiã, tinha que pedir para o Dessa arrumar para minha alça lá atrás. Então, assim, eu lembro que eu fui em Portugal, saí com a minha amiga lá, ela até estava conosco aqui, fui experimentar roupa, eu não conseguia vestir, ela tinha que me ajudar a vestir. Então, assim, veio imediatamente para o corpo, sabe? Imediatamente, me travou todo. Então,
o nosso... A gente está dizendo a menopausa, está sendo muito gentil por aqui. Não é, o problema não está na menopausa, é isso que eu estou dizendo, sabe? O problema está comigo, né? Sim. Como eu acolhi esse momento meu, essa experiência minha que faz parte da minha vida. Ou eu morro antes ou eu vou ter menopausa. Que, aliás, era para eu ser grata de estar passando por isso, porque antigamente as mulheres morriam muito mais cedo, elas não viviam a menopausa. Muitas morriam muito antes, né? Então, na medida que eu fui acolhendo isso, eu percebi que era eu que estava fazendo isso, né? Porra, então eu comecei a olhar com amor para isso. E, mulher, o que eu aprendi a partir daí, então, que, obviamente eu aprendi de estar com todas as experiências que eu tive, que eu não gostaria de ter, que eu queria ser eterna no sentido de reprodutividade, de, enfim, né? E o meu problema não é ruga, não é nada disso, não era nada disso. Ruga você faz botox, você faz plástico, você se vira, né? Tem um monte de recurso. É uma transição, né? Na verdade, é uma transição da mulher, né? Que é uma coisa assim. Exato, né? Então, assim, eu tô só contando isso aqui, assim, como é que o nosso corpo retrata o que se passa na nossa alma. Isso em todos os sentidos, né? Quando, por exemplo, eu fiz a cirurgia de hernia de disco, isso já deve ter, sei lá, uns 15 anos, por aí, ou mais, sei lá, não lembro. E aí, se eu faço alguma coisa que eu saio do meu lugar, na hora eu vou para a cama. Na hora eu tenho dor no lombar. Né? É impressionante. Então, assim, isso para mim, eu falo que é minha doce companheira. Então, imediatamente, eu fiz alguma coisa aqui, eu saí do prumo. Então, o meu corpo me diz isso. Aí ao invés de ai, que raiva, eu tô com dor. Opa, o que você tá querendo me dizer? Bora lá, obrigada, que bom que você tá aqui. Fica comigo mais um tempo, tudo bem, não tem problema. Então, aí isso vai além do corpo. Não dá para mim, o corpo é um reflexo da alma, né? Com certeza. É um reflexo de como eu cuido, como enfim. Com certeza, isso é fato, né, Vilma? Ele não vai mentir pra gente, né? Ele sempre vai emitir sinais. E eu acho que essa coisa da emoção que ela falou está muito ligado a gente estar aberto a perceber, a ter essas percepções, porque ele mostra. Ele mostra. Sim, sim. E aí, quando a gente está lá nos exercícios, lá, né, com o educador físico, o personal trainer, enfim, quando a gente está lá nos exercícios, é hora da gente ouvir também, né? Então, se eu vou fazer um alongamento e não vai, o que está travando isso aí? O músculo não trava porque é um músculo só, a não ser que eu tenha tido tenha uma sequela, né? Mas o músculo saudável, por que ele travar uma lesão, né? Por que o músculo saudável vai travar? Né? Então, alguma coisa aconteceu. E geralmente não é um estímulo físico, geralmente é um acontecimento na alma. Não é uma ferida física, não é uma lesão física, é uma lesão que começa lá na alma. Sempre. Né? Sempre. E que dá sinais antes de se instalar no corpo, eles dão sinais. E eu acho que ficar atento a isso. Como uma coisa crônica, né? Exatamente, exatamente. Agora, a questão da menopausa é aquela coisa da gente ficar querendo brigar com a realidade, né? É um pouco a nossa Exatamente. Criança. Né? É aquilo que eu sempre falo, a realidade é aí, ela não põe um alacarte na sua frente, é o que está na gôndola. E o que tinha na minha gôndola era isso, mas eu não queria comer aquilo que estava lá. Então, bom, vai passar fome. Né? Você vai arcar com as consequências disso, né? E mesmo com toda a clareza que eu tenho disso, né? Como eu disse para vocês, eu não sou iluminada e eu não finjo que eu não estou vivendo uma coisa. Eu sou muito, como é que fala? Eu me levo a sério, entende? No sentido de eu tomo a sério aquilo que se passa dentro de mim, né? E aprendi muito com isso. O que eu acho muito legal disso, Wilma, é que assim, essa capacidade da gente escorregar e levantar, que é o mais legal de tudo, né? Essa resiliência de se suspender depois de uma queda, que é o que essa inteligência sistêmica dá pra gente, é fenomenal, assim, realmente é saúde. Isso é saúde. Porque, por exemplo, na parte cardiovascular, se a gente vai treinar uma pessoa que está destreinada, o que a gente vê que ela tem base? A gente vê quando a recuperação da frequência cardíaca é rápida. Desce rápido. Então, essa capacidade que a gente tem de escorregar e suspender, de captar recurso e botar em atitude, né? Nícia, nós temos
Nós temos menos de um minuto. E disso aí que você disse, eu gostaria de dizer uma frase e a gente encerra. Que a gente precisa malhar o corpo e a alma. Quando a gente malha o corpo e a alma, aí a gente tem tudo. Né? A gente faz a fusão. E aí a gente sai da cadeira e sai e vai inteiro, entendeu? Não fica lá a alma e o corpo fica... Nícia, obrigada Obrigada por aceitar o meu convite, obrigada pelo seu tempo conosco, obrigada a cada um de vocês que esteve conosco aqui, né? E a gente teve aqui umas 60 e poucas pessoas. Muito obrigada, um beijo, bora malhar o corpo e a alma, obrigada, então. Wilma.